Gente, pessoal, deixa eu ver, já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos aqui então no Instagram. Eu vou deixar vocês acompanhar um pedacinho aqui no Instagram, porque a gente está conversando com o pessoal aqui no Ateliê da Glória, no Ateliê Casas e Casas. A gente veio falar um pouquinho sobre família hoje. Então vocês vão ver que eu vou estar conversando com o pessoal. Vocês podem nos acompanhar um pouquinho aqui, tá bom? Vou deixar gravadinho um pedacinho aqui para vocês acompanharem quem entrar aqui no Instagram. Mas o meu papo hoje vai ser com o pessoal aqui e vocês vão nos acompanhando, tá certo? Nosso assunto de hoje, então, né? Nós viemos conversar aqui sobre família. E a gente ouve, né, falar sobre família. Já vou entrando no assunto, tá? Qualquer coisa vocês vão me falando, a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Mas a gente ouve muito falar que a família é uma instituição falida. Será que é mesmo? A gente sabe, a gente percebe aí com as mudanças que vem acontecendo, que essa instituição família, ela vem mudando, ela vem se reinventando, ela vem se reestruturando, ela vem com algumas diferenças, né? A gente percebe que hoje tem famílias bastante divergentes e diferentes do que antigamente, né? Que tinha aquela família tradicional, com pai, com mãe, filhos e um monte de filhos, né? Que a tradição era vários filhos. Hoje as famílias estão diferentes, nem por isso elas deixam de ser famílias, né? Agora que morreu o Paulo Gustavo, ele seguidamente tem postagens, né, dos filhos, do marido, né? Então é uma família que a gente percebe que é diferente da família tradicional de uns tempos atrás, nem por isso a gente percebe ali o carinho de todos eles e tudo mais, né? Assim como outras famílias também a gente, né, que tem esse contexto diferente do que era tradicional antigamente para nós. Com isso, o que a gente consegue perceber? Que a família não é uma instituição falida, porque todos nós precisamos de família, de alguém para se apoiar, alguém para contar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Para quem a gente quer contar quando a gente tem uma conquista, quando a gente tem uma alegria? Às vezes a gente não consegue contar para sua família. Tem isso. Quando a gente não consegue contar para sua família, a gente percebe que existe o quê? Uma família tóxica, uma família desestruturada, uma família que não é saudável emocionalmente. Isso sim, a gente vê muito. E vê muito também falarem, antigamente as coisas eram assim, antigamente as coisas eram assado, né? Porque na minha época isso, na minha época aquilo. Aqui nós vamos falar agora de uma parte bastante delicada, mas como nós estamos aqui falando com pessoas que são maduras, compreendem com certeza o que eu vou trazer. Que antigamente nós tínhamos um contexto realmente bastante diferente do que nós temos hoje. Era muito comum, muito mais comum do que hoje, acontecerem abusos, acontecerem violência doméstica, acontecerem incestos, acontecer de pai ter filho com a própria filha. Hoje isso, quando acontece, ainda nos causa espanto, aversão, raiva, uma série de sentimentos. Há um tempo atrás, quando isso acontecia, era, entre aspas, normal. Era normalizado na nossa cultura isso. E aí, quando nós falamos hoje da cultura do estupro, eu vou trazer assuntos bastante delicados. E como eu disse, nós estamos aqui falando com pessoas, mesmo quem está nos acompanhando aqui, Regiane, seja bem-vinda. Nós estamos aqui falando com pessoas adultas que entendem que nosso assunto aqui é sério, que o nosso tema família toca todos nós e que sim, tem situações que a gente não vai trazer detalhes, mas a gente sabe de muitas histórias. Assim como eu sei histórias, vocês também conseguem lembrar de histórias, às vezes dentro da sua família, às vezes de conhecidos, às vezes de amigos. A gente conhece histórias assim, de pai que teve relação com a própria filha e que teve, mesmo que veladamente, um aval da sua mãe. A mãe, fechava os olhos, fazia de conta que não via. Fechava os olhos, fazia de conta que não acontecia. Porque aquela mãe, naquele momento, todo um contexto familiar também, porque eu gosto muito de trazer um pouco da história. Quando a gente for trazer família, a gente precisa trazer a história. Qual é a história dos nossos pais? Qual é a história da nossa família?
Nossa mãe, para fazer isso, qual é a história dela? Ela escolheu esse marido, ela quis casar com esse homem, ele foi o amor da vida dela porque ela escolheu isso, ou ela foi obrigada? Ou ela veio de uma família que ela preferiu fugir de casa e a maneira dela fazer isso era casando com esse homem que veio a ser depois o nosso pai. Então tem uma série de contextos. Esse homem, qual era a realidade desse homem antes de ser nosso pai? Porque ele foi uma criança. Como é que ele era tratado na sua infância? Como é que era a educação dele? Eu lembro assim de situações de clientes me contando, porque o meu irmão, né, cliente me contando, meu irmão, quando aprontava alguma coisa, o meu pai prendia ele no quarto e não deixava ninguém dar comida para ele. Essa era a forma daquele pai educar aquele filho. Trancar ele no quarto, sem deixar ele comer. Qual é a memória que fica nessa criança, nesse adolescente? De eu apronto alguma coisa, então eu fico sem comer. O que eu registro pra mim? Eu não mereço comer, eu não mereço ver as pessoas, eu não mereço ver a luz do dia. Sabe aquela coisa do merecimento que a gente traz muito hoje ainda? Eu não mereço ser feliz, então eu aceito um casamento que está desgastado, então eu aceito uma relação com meus familiares que também está desgastada, que também não é saudável, e eu vou convivendo e vou empurrando aquilo com a barriga, porque o meu contexto familiar, a minha história familiar veio desencadeando para se tornar o que é hoje. Então eu gosto sempre de a gente trazer assim, um pouco da nossa história, porque nós somos o resultado da nossa história. Não existe nós hoje no presente sem o nosso passado. Não existe como a gente fazer isso. Mas a gente pode todos os dias construir um novo futuro. Porque o nosso futuro eu construo a partir do hoje. E o mais importante não é o que me aconteceu. É o que eu faço a partir do que me aconteceu. Porque é muito fácil dizer assim, eu sou assim porque meu pai me batia, minha mãe me espancava, minha mãe me prostituía. É muito fácil de eu fui abandonado, me colocaram numa lata de lixo. É muito fácil eu dizer, não recebi carinho, não recebi atenção. Quem de nós recebeu tudo o que precisava? Ou quem de nós consegue valorizar de verdade? Ter gratidão profunda e sincera por tudo que recebeu. A gente sabe que vem nesse trabalho de autoconhecimento, quem está por aqui sabe disso, vem trabalhando isso, vem buscando isso. Mas isso ainda é uma caminhada, ainda nós estamos trilhando esse caminho. Não é uma realidade total na nossa vida, a gente vem buscando isso. E que bom que a gente está buscando isso, porque nós já estamos pensando historicamente num nível mais avançado do que aqueles que vieram antes de nós, do que os nossos ancestrais. Eu digo muito assim, que eles vieram abrindo mato a foice, porque essa é a nossa história. Eles vieram, né, pensando aí nos primeiros habitantes do Brasil. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Boa tarde. Se nós pensarmos que o Brasil tem pouco mais de 500 anos, a nossa história é bastante recente aqui no Brasil, né? Pensando aí, lembrando que nós temos aqui ainda os índios que moravam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Temos a história dos negros que foram trazidos obrigados para cá. Nós temos quanta história e tudo isso faz parte da nossa história. Porque eu sou professora também. E eu fiz a gente fala muito trabalho, né, de sobre cultura afro, sobre índios e tudo mais, conhecendo essa cultura. Eu tenho alunos que são descendentes de escravos, ainda que dos bisavós e tudo mais. É uma cultura recente no nosso país. E nós temos tanto ainda que valorizar isso, olhar para essa história que a gente não percebe. Eu estou falando tudo isso porque tudo isso é família. Qual é a ideia que nós temos de família? Porque se nós buscar isso, né, que eu estou comentando com vocês, não é muito antigo. Tem uma cliente que conta que ela tinha muita dificuldade de dormir e ela não sabia por quê. A gente foi fazer uma constelação com ela, a gente descobriu que a bisavó dela, que foi escrava, ela não conseguia dormir porque ela tinha medo que entrassem os homens lá da casa grande, porque eles entravam para estuprar, para machucar, para violentar. Então, tem memórias ancestrais
que a gente traz, que a gente não percebe que não são nossas. Ela tinha isso registrado nela e ela não sabia. Ela foi descobrir isso numa constelação. Foi depois disso que ela conseguiu dormir melhor. Então tem quanta coisa que a gente não sabe que está em nós. O nosso desejo de incluir, de pertencer, eu digo que é visceral. Quantos de nós precisa pertencer, está? Por isso que os adolescentes se juntam em grupinhos, as tribos. Por isso que as crianças, né, geralmente se juntam também pela mesma faixa etária. Geralmente os meninos com os meninos, as meninas com as meninas, porque tem pensamentos muito parecidos. Nós estamos aqui num grupo nesse momento que pensamos parecido também, que pensamos em autoconhecimento, em busca de valorizar a mulher e tudo mais. Nós nos reunimos em tribos. Isso é nosso pertencimento. A nossa família também faz parte disso. Nós temos, de forma visceral, o desejo de pertencer. E essa é uma das leis sistêmicas, né? Quando a gente for falar de constelação, a gente traz um pouco das leis sistêmicas. E uma das leis sistêmicas é o pertencimento. Nós precisamos pertencer. E para pertencer, nós fazemos coisas que a gente nem imagina, porque nós somos guiados pelo nosso inconsciente. A neurociência vai nos trazer que mais de 90% das nossas ações são guiadas pelo nosso inconsciente. Quer dizer que nós somos quase que arrastados por esse inconsciente. Quanta coisa que a gente faz e não percebe. Uma outra cliente contou que estava namorando e o namorado não conseguia tocar nos seios dela. E nós fizemos as palestras há pouco sobre... as entrevistas sobre o câncer de mama. E ela contando, né, que eles começaram a namorar e ela percebia que ele não tocava no seio dela. E ela ficou assim, né, sem entender. Daqui a pouco ele contou assim que a mãe dele teve câncer de mama, a noiva dele faleceu de câncer de mama. Qual é o registro que ele tinha na cabeça dele? Eu não posso tocar, vai machucar. Então ele não se deu conta que ele não tocava por isso. É só na conversa, no diálogo, só quando a gente se abre para o autoconhecimento que isso vai acontecendo. Isso fazia parte da família dele, fazia parte da história dele. Então, quantas coisas que a gente vai vivenciando na nossa vida e a gente não percebe que vai carregando, transportando e levando adiante coisas que vieram antes. Porque a gente percebe que tem famílias que o vô, o pai e o filho se suicidaram. É uma fidelidade invisível. Nós dizemos que essa fidelidade invisível é quase, eu sempre uso o quase, um arrastamento. Por quê? Porque quando eu coloco consciência nas minhas ações, quando eu reflito sobre isso, eu posso cessar com esse ciclo. Ele se torna um ciclo vicioso, assim como a gente fala do dedo podre, né, das mulheres que acham, todo homem é igual, eu só arrumo um homem que não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquelas coisas que a gente ouve muito das mulheres. Nenhum homem presta, não sei o que. Quando é que foi a primeira vez que eu ouvi essa frase? Os homens não prestam. Geralmente a gente ouve isso na nossa infância. Não é quando a gente é adulta. E a gente vai ouvindo da nossa mãe, a gente vai ouvindo da nossa avó, a gente vai ouvindo da nossa bisavó. E isso é repetido ao longo das gerações. É quase que uma maldição de família. Então essas mulheres têm relacionamentos que não são saudáveis. Que não são... não completam elas, não trazem a plenitude para elas, porque elas acreditam que é assim mesmo. E olha, por que eu gosto tanto de vincular com constelação e todas as leis sistêmicas com a história? Qual é a história que nós temos de vida, né? Dos nossos pais. A mulher que não podia escolher o homem, a mulher que não podia escolher nada na vida, que não podia nem votar. O próprio fato da mulher poder usar calça é recente, não é? Que luta que foi na nossa história para a mulher poder usar uma calça. Ela tem o poder de escolha. Eu quero usar uma calça, eu vou usar uma calça. Isso não podia, até pouco tempo atrás. Tem 50 anos mais ou menos que a mulher pode usar uma calça. Mas eu não podia, Deus o livre. Então essas conquistas nossas da mulher, principalmente, elas são muito recentes. A novela das 11 ali não tem muito tempo do José Wilker. Eu tava vendo um vídeo esses dias dele ainda mostrando, né? Vai lá se lavar que eu vou lhe usar. Isso e quantos de nós fez quando não tinha vontade de fazer? Para agradar o marido, para agradar o parceiro. Por que a gente fez isso?
Porque foi incutido na nossa cabeça desde criança que a mulher está ali para servir o homem. Que a mulher está ali quase como um objeto. A mulher serve para limpar a casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, para servir o marido. É muito recente a nossa ideia de ir mudando isso. E aí quando a mulher muda e ela quer usar uma roupa curta, o que ela é? Piriguete, vagabunda, prostituta, qualquer coisa. Porque não é permitida a mulher escolher o que ela quer usar. E quando ela escolhe, quando ela se dá esse direito, ainda tem gente que acha que pode tocar no corpo dela, porque ela tá com aquela roupa. Ela tá se mostrando. Se ela está com aquela roupa, ela tem um direito. Por que o homem pode andar sem camisa? E ninguém toca no homem quando ele tá sem camisa? Por que o homem é respeitado e a mulher não? Por que a gente não educa os nossos filhos para que isso seja igual? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Matheus, que tem 22, e tenho a Ana, que tem 8 anos, a maioria de vocês, pelo menos a Glória, né, quem conhece mais tempo conhece a Ana. E eu sempre falo pros dois, eu falava mais pro Matheus quando era menor, né? Meu filho, respeita a mulher. Se a mulher te disse não, não é não. E dos pilares do meu método de ensino com relação à constelação e a mentoria que eu tenho para mulheres é justamente isso. Não é não. Não toca na mulher se ela disse não. Se ela te disse não, respeita esse não, porque o não é sim, o não é talvez. E isso a gente precisa também educar, ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos homens. Não é não. Respeita o não dessa mulher. O não dela não é um talvez. Quantas vezes a gente ouve assim, ai, não vou fazer nada que tu não queira. Todo mundo sabe muito bem como é que termina essa história, né? Não vou fazer nada que tu não queira. Todo mundo sabe como é que termina essa história. E por que a gente sabe disso? Nós estamos aqui em quantas mulheres? E todas as mulheres sabem disso. Porque isso é uma cultura. O que precisa para nós mudar essa cultura? De nós sermos respeitadas. Precisa que a gente se respeite e que a gente faça com que os outros nos respeitem também. E ensine os nossos filhos a nos respeitar e respeitar as mulheres também. Porque isso vai ser perpetuado, isso vai ser passado adiante. Para mudar toda uma cultura, não é de uma hora para outra. É aos poucos. É quando a gente coloca consciência. A gente só muda aquilo que a gente coloca consciência. Tem muitos casos que eu atendo e que são muito delicados. Eu tô falando assim, situações bastante genéricas, que são situações que eu atendo. Atendo situações, muitas também, de mulheres que fizeram aborto. E isso também era muito comum numa época, hoje ainda é, mas menos do que antes. Quero dizer assim, ainda é comum hoje, ainda acontece e tudo mais, mas a culpa que as mulheres de um tempo atrás carregam com relação a isso é muito maior do que a culpa que as mulheres que fazem isso hoje carregam. Só que a gente precisa se dar conta que se a gente fez aquilo em algum momento da nossa vida, nós tivemos uma razão. E essa razão não é porque a gente é ruim, é cruel, é malvada, é uma bruxa, é uma jararaca. É porque naquele momento nós consideramos que era o melhor para nós. Por que nós consideramos? Porque nós olhamos a nossa família. Nós teríamos o apoio da nossa família para ter aquela criança? Nós teríamos o apoio do pai dessa criança? Nós teríamos apoio da sociedade? Ou nós teríamos julgamento, condenação e quase a forca? Quem é que ia dar trabalho para uma mulher jovem, sem marido? Geralmente é sem marido, uma mulher que faz aborto. Quem é que vai acolher essa mulher? Então a gente precisa se respeitar, se amar mais, acolher essa dor que nós temos, quem tem. Eu não sei se tem alguém que, nessa situação, estou falando de situações que eu atendo, assim, que também toca nessa questão da família. Então nós temos situações e muitas dessas na sociedade, nas nossas famílias. E aqui que a gente percebe aquela criança que vem depois, aqui é importante nós falar, que eu vou falar agora do sistêmico também, aquela criança que veio depois, de repente, no primeiro momento eu tive um filho, ou abortei essa criança e não tinha o preparo necessário, mas daqui a pouco eu consegui me equilibrar, arrumei um marido, né, e casei, aí diante da sociedade eu podia ter um outro filho. Esse seria o segundo filho.
ele não é o primeiro. E por que isso é importante? Pelo menos que a gente tenha na nossa cabeça isso, que é o segundo filho. Para que esse filho que veio depois não tenha toda uma carga energética de primeiro filho. Não sei se alguém de vocês aqui é o filho mais velho. Eu sou a filha mais velha. A filha mais velha tem uma carga maior de responsabilidade. A filha mais velha tem que dar um exemplo, tem que cuidar dos irmãos menores, geralmente ela que cuida da casa, é uma responsabilidade muito grande em cima da irmã mais velha, do irmão mais velho, porque ele é o maior, ele é o mais velho, que chegou primeiro na família. E se nós tivermos consciência que aquela criança que chegou por segundo, ela não é a primeira, ela é a segunda, energeticamente, aqui eu tô falando de energia, energeticamente eu reduzo o peso, a carga dessa criança, desse filho, porque ele nasce criança, mas ele cresce. E ele cresce e ele parece que está sempre faltando alguma coisa, parece que nunca é o suficiente. Boa tarde, seja bem-vinda. Parece que nunca é o suficiente, parece que sempre falta alguma coisa. A gente tem uma sensação assim de vez em quando. E muitas vezes não estou dizendo que é o caso de vocês, tá? Alguns casos que eu atendi era isso. Porque teve um aborto antes, teve uma criança que veio e não nasceu, né? A mãe engravidou, mas não chegou a nascer. Então, aquele que veio depois se sente, parece que ele tem que trabalhar por dois, ele tem que cuidar das coisas por dois, ele tem que fazer as coisas por dois, e ele nunca dá conta daquela pessoa que está sempre ansiosa e parece que nunca vai conseguir alcançar o que precisa ser alcançado, porque sempre falta alguma coisa. E quando a gente vai conversar com essa mãe e pergunta para ela, quantas gravidez você teve? Ela, eu tenho só um filho, tenho um filho único. O filho que nasceu foi só um, mas quantas gravidezes essa mulher teve? Esse filho que não nasceu ou que nasceu morto, ele precisa ser contado na família, porque ele pertence. Lembra que eu contei para vocês que o pertencimento ele é quase visceral? Se eu não faço esse movimento dentro de mim, do meu coração enquanto mãe, de incluir aquele filho que não nasceu e eles pertencem, vocês sabem disso, ele vai estar sempre nessa tentativa de alguma forma se mostrar presente naquela família, seja como aquele irmão, seja com essa mãe martelando essa culpa na cabeça dela, porque não acaba nunca, isso é uma tortura. Esses tempos uma conhecida me mandou lá uns prints de umas mensagens de um grupo onde uma mulher fazia um desabafo contando que ela fez um aborto, que ela achava isso, ela tem 50 anos hoje, e ela tinha acho que 16 na época, alguma coisa assim. Hoje ela é cristã e tudo mais, e eu sei que ela se sentia muito culpada de tudo aquilo que tinha acontecido, e ela se condenava, porque eu sou uma bruxa, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu não aguento, não suporto mais essa dor, eu não suporto mais isso que eu fiz. Essa mulher é uma forte candidata a suicídio, porque ela não suporta o que ela fez, ela se condena. E é importante que a gente não fique o tempo todo apontando os dedos pra gente, se condenando. Se a gente fez o melhor que pôde quando pôde, não podemos mudar o passado, a gente só pode mudar o que acontece daqui pra frente. Lembra que eu comentei já no começo da nossa conversa aqui, que o passado eu não posso mudar, e aquilo que aconteceu comigo aconteceu, o que importa é o que eu faço com o que aconteceu, e não o que aconteceu comigo. É a partir daqui, quando chegou em mim, o que eu faço daquilo? De repente, às vezes eu voltei com escolhas que não são boas, escolhas que eu vou me arrepender, faz parte. Às vezes a gente é jovem, a gente está perdido, desnorteado, a gente vai fazer coisas que depois vai vir se arrepender. Isso pode acontecer. A gente precisa se perdoar, saber que a gente não é perfeito assim como os nossos pais não foram. Quanta coisa a gente aponta de defeito, de erros dos nossos pais, eles não são perfeitos. Eles tiveram também as dores, as mazelas, as dificuldades, os desafios deles, que eles não souberam lidar. Justamente porque os pais deles também tiveram e não souberam lidar. Então isso vai virando uma bola de neve. Quando é que isso cessa? Quando a gente escolhe que isso cessa. Quando a gente coloca um ponto final nisso. Quando a gente decide, a partir de agora vai ser diferente, porque eu assumo a responsabilidade
de fazer diferente. E faço isso de todo o meu coração, não porque eu sou melhor do que a minha família, melhor do que os meus ancestrais, melhor do que aqueles que vieram antes de mim, mas porque eu sei que eu tenho a responsabilidade, cada momento, de fazer minhas melhores escolhas. Eu posso fazer diferente. E eu posso sentir no meu coração. E nesse momento, se vocês quiserem fechar os olhos e sentir assim no coração de vocês a bênção, o carinho, o toque no ombro, o toque na cabeça, o beijinho na testa daquele ente querido que era mais velho. Às vezes pode ser o vô, a avó, o bisavô, o bisavó, alguém que já partiu muitas vezes, né? Porque nós conhecemos quando éramos ainda pequenos, ou aquela pessoa que a gente acredita que seria muito legal conhecer, porque a gente ouve tantas histórias boas dessa pessoa, a gente acha que é até um pouquinho parecida com ela, um pouquinho parecida com ele. Que vocês possam nesse momento assim ter essa pessoa na tela mental e olhar para os olhinhos dela, de repente dar um sorriso e sentir no olhinho dela essa bênção dela, para que vocês possam ser felizes e fazer um pouquinho diferente. Que a gente não precisa ser radical e fazer tudo diferente, mas que a gente possa fazer só um pouquinho diferente, sentir a bênção desses nossos ancestrais, desses que partiram antes de nós, que vieram aqui abrir um caminho para nós, que a gente possa olhar para eles, sentir no olhinho deles, que bom que você está aqui seguindo esse caminho, fazendo o melhor que pode e ouvindo, mesmo que seja através de um gesto de carinho, de um toque no ombro, essa pessoa dizer: eu te abençoo para que você seja muito feliz, para que você pare de se culpar, de se condenar tanto, e que você possa fazer as melhores escolhas a partir de agora. Eu abençoo que você seja feliz, que a gente possa sentir essa alegria, sentir essa sensação de que eu posso, eu tenho essa autorização para ser feliz. Eu tenho essa autorização da minha ancestralidade para que eu possa fazer só um pouquinho diferente, para que eu possa a partir de agora fazer escolhas diferentes das deles às vezes, ou às vezes as mesmas, mas que eu possa fazer as minhas escolhas, que eu possa compreender que na época deles eles fizeram o melhor que eles puderam, mesmo quando eles erraram, mesmo quando eles fizeram as coisas que eu discordo, não acho legal, mas eu tenho certeza que dentro do contexto deles, das informações que eles tinham, das vivências que eles tinham, das experiências que eles tinham, eles fizeram melhor, porque geralmente as pessoas fazem o que é melhor. Elas não ficam pensando, eu vou fazer isso porque eu sou má, porque eu sou ruim. Não, elas fazem isso porque elas buscam a felicidade. Todos nós aqui buscamos a felicidade. Se eu perguntar para cada um de vocês, quem aqui não busca a felicidade? Todos nós buscamos. Os nossos antepassados, os nossos ancestrais também buscavam felicidade. Eles só não sabiam como fazer isso. E nós também estamos nessa busca. Nós estamos também buscando entender como é que funciona isso, como é que é essa felicidade. E nós buscamos também compartilhar isso, né, com aqueles que estão junto com a gente, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o marido, com a mãe, com o pai, com quem está por perto da gente, com uma amiga, que acaba se tornando quase que da família também, né? Aqueles agregados que a gente acolhe. A gente quer partilhar as coisas boas que a gente tem dentro de nós, com os nossos familiares e com todos aqueles que a gente ama. Então, que a gente possa, nesse momento, nesse mês aqui de dezembro, que a gente lembra tanto de família, de união, e lembra também que às vezes a família não é tão unida assim quanto a gente gostaria que fosse, que aquela família de margarina é só na TV mesmo, que a nossa família tem desafios, tem problemas, tem aquele que bebe, tem aquele que incomoda, tem aquele que é drogado, tem aquele que às vezes é preso, tem aquele que dá trabalho, tem aquele que só briga, tem aquele que faz fofoca, tem aquele que está sempre falando mal dos outros, tem aquele que arruma sempre
um problema a cada solução, né? Eu digo que tem pessoas que arrumam um problema para cada solução. Tu apresenta uma solução para ela te apresenta o problema. Tu apresenta outra solução, ela te apresenta o problema. Então, a cada solução que tu apresenta, ela apresenta um problema. E nós temos pessoas assim na nossa família. Isso faz parte. Quando eu falei do pertencimento, né? Isso também faz parte. Então, eu senti que, mesmo isso, também faz parte. Esse desafio de lidar com pessoas assim também faz parte. Então eu aceito esse desafio, já que eu tô nessa família. Eu não posso fugir daqui mesmo? Tem como fugir? Não. Pra onde que eu vou? Pra que lado que eu vou? Não tem o que eu posso fazer. Não tem. Então eu aceito esse desafio, já que, né, nada é por acaso, né? Eu acredito em Deus, que ele tá aqui também. Nada é por acaso, então eu aceito esse desafio. Vou lidar com isso da melhor maneira possível. Se eu não conseguir estar perto, eu tenho então uma distância saudável, eu mantenho uma distância saudável. Amar não significa estar grudado um com o outro o tempo todo. Não precisa conviver o tempo todo. A gente pode amar à distância. Quantos de nós já perdeu alguém querido e faz as orações por essa pessoa? E vem na época de finados, quanta gente que vai até o cemitério, ou quem não vai, faz as suas orações em casa, mesmo que seja em pensamento. Então a gente continua amando, mesmo que seja à distância, mesmo que a gente nunca mais possa ver, mesmo que a convivência não seja mais permitida, e pode ser que isso aconteça por falta de afinidade. A gente não precisa deixar de amar, mas às vezes faz parte do nosso alto amor afastar-se de modo a não conviver mais, mesmo que isso seja de forma temporária, porque às vezes esse tempo também é um tempo que vai fazer as coisas se acalmarem, que vai fazer, né, as pessoas se respeitarem mais, não serem tão tóxicas. Nós temos muitas famílias tóxicas, que um puxa o tapete do outro, um quer ver o mal do outro, e quando vai conversar, mas por que? Mas é só brincadeira. Aí quando começa a mas como tu engordou? Tu pintou o cabelo de novo? O que tu fez? Tu cortou o cabelo? Era muito melhor antes, não sei porque ela cortou. Trocou de novo de namorado. Quantos já? A gente sempre, né, ouve comentários assim. Mas quem é que chega e pergunta assim: tu gostou do teu cabelo assim? Por que tu cortou? É muito mais fácil ir lá e criticar em vez de perguntar: por quê? Tu trocou de namorado de novo? O que houve? Algum problema? Alguma coisa que eu possa ajudar? Será que a gente consegue, nós, ir mudando aos poucos a forma de nós tratar, de nós lidar? Porque eu percebo o seguinte: quando a gente fala de família tóxica, muitas vezes nós estamos envolvidos nessa família tóxica, nós fazemos parte dessa família tóxica e a gente não percebe. A gente vai se misturando com eles e a gente não percebe. Faz igual. Por quê? Eu faço parte, eu pertenço a essa família. Então, eu não preciso fazer tudo diferente, mas eu posso fazer um pouquinho diferente. E a pergunta que pode ficar para mim, né, e para cada um de nós é: o que eu posso fazer diferente hoje para ser mais feliz? Se eu perguntar isso para vocês, eu não sei se vocês têm isso na ponta da língua. O que eu gosto de fazer? O que vocês gostam de fazer? Já é um bom começo saber que gosta de pintar. Tem gente que não sabe. Eu ia dizer comer. Comer é maravilhoso, quem não gosta de comer? Mas é um dos prazeres melhores da vida, é comer, gente. Dormir. Dormir também é bom. Viajar. E o que a gente faz para fazer esse prazer? Eu me dou um tempo para isso? Eu dou um tempo para eu viajar, eu organizo uma agenda, um dia, que seja nas minhas férias, para eu viajar. Porque viajar não é só viajar, eu gosto de viajar. Eu tenho um planejamento, eu tenho dinheiro para isso, eu tenho um roteiro, eu tenho parceria ou vou sozinha. Né? Você precisa de um planejamento, não é só assim, eu gosto de viajar, eu gosto de pintar. Eu vou pintar o quê? É tela?
Daí tem a lista do... que a Glória postou lá. É mais fácil. Pra fazer, ao invés de pagar, né? A lista pra fazer um artesanato lá. Gostei daquela, Glória. O que é? Parece fácil, né? Ah, É que ela postou no Face lá, né? Pra vender, né? É tanto, né? Mas é muito caro, né? Aí listou, né? Tudo que precisa pra chegar lá. Sim, até o Então, conhecimento. a gente acha que é fácil, né? Chegar onde o outro tá. Sim. Né? Que foi fácil para cada um ocupar o espaço que tem. Sim. A gente sempre acha que a vida do outro é melhor, é mais fácil, é mais simples. Né? Tem aquelas frases, né, que a gente ouve, né? Muitos vão chamar de sorte. Exatamente, não. Mas não é levantam sorte. cedo, não estão não. acompanhando os estudos, a dedicação, o dinheiro gasto para ter aqueles conhecimentos. A sorte é o preparo encontrando a oportunidade. Se não se preparar, ela pode chegar e tu não vai pegar. É bem isso. Tá no lugar certo, na hora certa. Na hora certa, Pegar o exatamente. Marcar aí, né? Encilhado, né? Se deixar ele... Assim Encilhadinho como, pra poder. né, vou fazer tal coisa. Vai ter 1000 pra dizer, mas tu é louca, não, por quê? Não vai dar certo. O que outro vai te apoiar. E normalmente quem vai te apoiar é aquele que nem te conhece. Tem assim. Então, e depois vão dizer que foi sorte. Mas se tu dá certo, né? Se de dá repente sorte, ganha sorte. dinheiro, fica rico, quanto vão dizer? Minha amiga, Isso. minha filha, minha irmã. Quando ela iniciou, eu tava ali do lado dela. Hoje ela nem me olha. E hoje ela nem me olha. Bem isso. Ai, gente, eu gosto disso, de dar risada. Eu também adoro. Eu tô até me cuidando aqui, pra não falar muito bobagem. Só pra nos... Depois você tá confortável? Eu tô. É porque eu tô gravando pra ficar mais séria. O pessoal sabe que na intimidade a gente fala umas coisinhas mais picantes. Então desgrave. Desliga o gravador. Vou parar o negócio aqui. Quem nos assistiu até agora, então, aproveitou. E agora eu vou ficar só com o pessoal que tá aqui. Fiquem com Deus. Até mais.